Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência aqui nas redes sociais. Antes de começarmos, só volto a fazer aquele lembrete para você que está assistindo este vídeo pelo YouTube e ainda não curtiu, não se inscreveu nos nossos canais. Clica nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal no YouTube, assim você fica por dentro, você fica sabendo em primeira mão dos convidados, dos temas interessantes como que nós vamos trazer hoje, sempre que nós estivermos próximos de colocá-los eles no ar, ok? Aproveita para seguir-nos nas redes sociais pela hashtag Gestão em Jogo. Deixe seu comentário, deixe sua sugestão, afinal, o espaço é seu. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que há muito tempo diversos dos nossos ouvintes, os nossos seguidores nas redes sociais vem pedindo, quer tratar sobre o esporte paralímpico, né? E as políticas, a gestão do segmento em si. O esporte paralímpico ele tem as suas particularidades e ele vem crescendo em importância. E para falar sobre o tema, nós convidamos ela que tem experiência na organização, na gestão de eventos paralímpicos e também pesquisadora e doutora na área. Jaqueline Patatas, tudo bem, Jaque? Tudo bem, Renan, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, fazer parte do trabalho de vocês, que eu venho acompanhando nas redes sociais e gosto bastante, e fico feliz do interesse do pessoal em saber mais sobre o esporte paralímpico. Espero poder contribuir um pouquinho hoje, trazendo o esporte paralímpico para a discussão. Muito bacana. Então, para começar, né, já que a gente já podia falar um pouquinho, você contar um pouquinho para o nosso ouvinte, saber de onde veio, como surgiu o seu interesse na gestão do esporte paralímpico. Sim, o meu contato com o esporte paralímpico começou no comecinho da faculdade mesmo, né? Eu formei em Educação Física na Universidade Federal de Uberlândia e logo na primeira semana eu já me envolvi com os projetos de extensão que abordavam o esporte paralímpico na universidade e desde então é essa área que eu atuo, então nunca saí dessa área desde o começo da faculdade. E depois fui fazer um mestrado também na área do esporte paralímpico, fiz o meu mestrado na Unicamp, e da Unicamp eu fui trabalhar no Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, que é o órgão máximo que faz a gestão do esporte paralímpico no Brasil. E então, lá dentro do CPB, conhecendo, respirando, né, o esporte paralímpico no seu altíssimo rendimento, me inspirei muito com a forma que o esporte paralímpico era conduzido, organizado, principalmente na área da gestão, né, e o exemplo que é o modelo paralímpico brasileiro. Então, eu sempre tive tive como inspiração o exemplo do esporte paralímpico no Brasil e como aquilo poderia trazer ações de boas práticas e exemplos para outros países, né, para outros contextos. Então, aquilo me inspirou, me motivou a ir buscar o doutorado e me especializar mais dentro dessa área da gestão do esporte, agora aplicada ao esporte paralímpico. E aí eu conheci a minha orientadora, a professora Debaucher, lá da Universidade Livre de Bruxelas, que é a fundadora do SPLIS, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E naquela época que eu a conheci, eu ainda trabalhava no Comitê Paralímpico e a gente organizou um congresso, né? O Congresso Paradesportivo Internacional que o comitê organiza. E ela veio como palestrante. E aí ela falou que gostaria de ampliar, abranger, né, o SPLIS para abordar o esporte paralímpico também, porque até então não tinha nada. Aí ela falou que estava até buscando alunos para fazer doutorado nessa área, ela estava até divulgando as vagas. Aí eu falei para ela, então não precisa mais de procurar, você achou, sou eu quero fazer isso. E acabou caindo no colo. E foi assim, e ela até assustou, assim, né? Falou, como assim? Não, eu quero fazer isso, eu já estou pensando nisso há muito tempo. Aí eu apresentei para ela as minhas ideias, o que eu vinha pensando. Eu já tinha conhecimento sobre o SPLIS antes, aí a gente discutiu e ela adorou a ideia. E aí ela falou, então tá bom, se você conseguiu o financiamento para vir para fazer o doutorado, a vaga é sua. Aí escreveu o projeto, eu consegui a bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras naquela época e fui fazer o doutorado inteiro lá, na Bélgica, com ela. E aí... Pode falar. Não, só para complementar, né, com o interesse, né, o motivo atrás de tudo, sempre foi trazer o showcase, né, o Brasil mesmo, a gestão do esporte paralímpico no Brasil, e eu trouxe isso comigo dentro da ideia do projeto, né, o que foi desenvolvido lá,
E foi muito legal porque depois que eu acabei o doutorado, né, eu consegui aplicar aquilo que a gente estudou, que a gente desenvolveu, e como pesquisadora e como profissional, ver a sua pesquisa sendo aplicada na prática é muito interessante, e aí me lembrou, reforçou ainda mais o motivo pelo qual eu fui atrás dessa área, né? Quando eu fui participar, fui convidada pela Agitos Foundation, que é um braço de desenvolvimento que fomenta o desenvolvimento do esporte paralímpico através do Comitê Paralímpico Internacional. Eles me convidaram para dar um workshop para 5 países da América Latina que estavam, o objetivo do workshop era ajudá-los a criar estratégias para eles desenvolverem o sistema paralímpico deles. E aí a gente usou o Brasil como case, né? E eu apliquei a minha pesquisa, os resultados da minha pesquisa nesse workshop e vi aquilo, tipo, sendo palpável, né? Acontecendo. Então, foi muito legal. Não, bacana, Jaque. Agora, vamos só dar um passinho atrás para a gente explicar melhor, porque o pessoal ficou sabendo do SPLIS, né? Você mencionou o SPLIS, que é um grupo, né? O Sports Policy Factors Leading to International Sport Success. Traduzindo livremente, assim, eu sei que é difícil traduzir livremente, você perde um pouco da riqueza quando você traduz português, mas fatores de políticas esportivas que levam ao sucesso esportivo internacional. Uma rede, na verdade. Explica para a gente no que consiste esse grupo. Sim, então, o SPLIS ele já vem sendo desenvolvido há muitos anos pela Debaucher, que foi a minha orientadora na Universidade Livre de Bruxelas, e é um consórcio internacional, né? Hoje, a última ação deles foi um estudo comparativo de 15 países, e eles estão sempre ampliando o modelo e acrescentando, aprimorando o modelo teórico. Então, o SPLIS é um modelo teórico que visa investigar os fatores de importância do esporte de alto rendimento, ou seja, como para analisar, né, a qualidade do sistema esportivo de um país. Então, ele relaciona todos os fatores críticos ou importantes que fazem com que um país tenha mais chances de alcançar o sucesso esportivo. Então, que afinal é até um pouquinho, que a gente pode dizer assim, é até um pouco o objetivo de toda a gestão, a função da gestão do esporte como um todo, né? Sim, exatamente. E isso é uma das coisas mais legais do SPLIS, porque é uma coisa que não fica só ali na teoria. Você pode pegar e aplicar ele, você pode vê-lo acontecer na prática. Então, por exemplo, os pilares, né, que constroem esse modelo teórico são 9 pilares. Eles são baseados em uma premissa de que, primeiro, o sucesso ele pode ser cultivado, né? O SPLIS, de uma forma geral, baseado nessa premissa. Porém, existem níveis, né, onde a gente pode encontrar a organização do esporte de uma forma geral. Por exemplo, o nível macro, que representa o contexto daquele país, a população, a riqueza daquele país, quantas pessoas vivem lá, etc. Esses fatores, a gente, enquanto gestores esportivos, a gente não consegue fazer nada, você não tem como mudar, você não tem como influenciar de nenhuma forma. Aí tem o micro level, que é o nível menor, que seria a parte que condiz a pessoa, o pessoal, por exemplo, a genética, o talento que aquele determinado atleta tem. Isso também a gente não consegue influenciar, ou você tem talento, ou, né? E a parte da genética, principalmente. E os fatores do meso-level, que é onde nós, gestores, podemos influenciar, que é onde estão as políticas esportivas, é onde a gente pode criar e implementar políticas esportivas para que você atinja o sucesso, que está toda baseado na premissa do SPLIS. Então, os pilares foram desenvolvidos através de uma extensa revisão de literatura que identificou todos os fatores críticos necessários para alcançar o sucesso esportivo. E só explicando mais ou menos como o modelo funciona, assim, de uma forma geral, ele é baseado no modelo lógico proposto pelo Sheila Durai, que é um dos gurus da área de Sport Management, que é o Input, Throughput, Output, Outcome, que é a entrada, o processo, o resultado e a última parte que está sendo inserida agora, que é a avaliação do impacto desse resultado. Então, a entrada é o pilar 1, que é o recurso financeiro. Então, o recurso financeiro que vai abastecer o sistema, que vai fazer com que as políticas esportivas possam ser desenvolvidas, os projetos, as ações para buscar o sucesso esportivo sejam desenvolvidos. Então, todos os 8 pilares fazem parte do processo. E aí é o quê?
a governança e a organização interna dentro do sistema, o esporte de participação, que é o esporte de base, também tem a ver com a cultura esportiva do país, processos de identificação de talentos, participação em competições, áreas de treinamento, locais de treinamento, capacitação de recursos humanos, de técnicos e pesquisa científica. Então, e suporte na carreira e para o pós-carreira. Então, esses são os 8 pilares que compõem o processo. E a última, a parte final, que é o output, é o resultado. Então, tudo isso que o recurso financeiro possibilitou você de executar, no final você alcança o sucesso. E o outcome, que é a avaliação do impacto, que é realmente avalia como que o impacto dos resultados gerados vão voltar para a sociedade. Por exemplo, se o esporte de elite, ele inspira pessoas algum país que tem um sucesso em algum determinado esporte, um atleta, um medalhista, ele vai inspirar pessoas a iniciarem aquele esporte. Vamos supor a natação. Um atleta que ganha todas as medalhas de natação e aquele país tem muito mais gente praticando natação do que comparado com outro esporte. Né? Isso até a literatura chama de trickle-down effect, que vai avaliar exatamente isso. Com quanto que o esporte de elite inspira o esporte de massa, quanto que ele vai influenciar o aumento de pessoas praticando aquele determinado esporte. E também... se a gente parar para ver, né, Jax, é até uma forma de você avaliar, não sei, por exemplo, na época que o Brasil tinha muito sucesso na natação, isso se transformou de fato... isso teve reflexo na sociedade, mesma coisa do tênis, né? Na era Gustavo Kuerten, é muito interessante porque você tem uma ferramenta para avaliar isso, né? Para buscar essa... Não, bacana. E aí um ponto importante, né, Jaque? Você, na sua tese de doutorado, você fez uma adaptação do modelo de pilares do SPLIS e identificou fatores que influenciam o desenvolvimento do esporte paralímpico, é isso? Isso. A minha tese, a primeira ideia seria fazer o para-SPLIS, né? Fazer o SPLIS para o Paralímpico. Porque é claro que a gente não pode pegar um modelo que já existe para o esporte olímpico e simplesmente aplicar ele no esporte paralímpico, porque não encaixa. Os contextos são diferentes, tudo os fatores que influenciam são diferentes, então a gente tem que criar um novo modelo contextualizado para aquele contexto, no caso do esporte paralímpico. Então, a gente teve que começar do zero mesmo, entender o sistema esportivo, entender as particularidades do esporte paralímpico, para aí sim entender quais são os fatores que conduzem ao sucesso. Então, como não havia nada na literatura até então, realmente a gente teve que começar fazendo o alicerce mesmo para que isso fosse construído. Então, antes da gente chegar no modelo propriamente dito, eu tive que voltar um passo para trás nas investigações e entender como que o atleta paralímpico se desenvolve dentro de uma carreira esportiva. Porque, no final, a pessoa, né, o stakeholder mais importante de um sistema esportivo são os atletas. Então, entender o processo de como que ele se desenvolve, quais são os fatores importantes para o desenvolvimento dele, desde que ele entra no esporte até ele sair do esporte, isso tudo trouxe para a gente as informações que a gente precisa para, no final, construir um modelo. Então, a tese foi praticamente dividida nessas duas fases. A primeira, a gente identificou como que é a carreira do atleta, quais são os fatores que influenciam, as características, etc. E depois, os primeiros fatores críticos de sucesso, algumas adaptações dos pilares já existentes, contextualizando eles dentro do ambiente do esporte paralímpico, como que eles seriam, né, essa contextualização mesmo. E aí, o modelo, ele ainda não está pronto, propriamente dito, porque... como eu falo, assim, o doutorado, 4 anos é muito pouco tempo, se for ver, para fazer tudo. Então, como a gente teve que começar investigando isso bem do zero mesmo, o que foi feito foi, a gente adaptou, de uma certa forma, os pilares, a gente fez um desdobramento desses pilares e elencamos vários outros fatores abaixo desses pilares, que seriam especificidades do esporte paralímpico. Testamos alguns fatores dentro do contexto das políticas esportivas do Brasil, né? E aí agora o modelo precisa ser testado, porque os primeiros fatores críticos de sucesso foram desenvolvidos, adaptações dos pilares, mas para o modelo virar um modelo teórico, igual é o SPLIS hoje reconhecido e usado e replicado, precisa
testar, aplicar, validar em um contexto para realmente ver se aqueles pilares que a gente identificou, aquelas adaptações, são realmente aquelas, ou precisam acrescentar outras, ou tirar outras. E também criar outros, né, colocar outros fatores críticos de sucesso que não estão lá e que precisam ser implementados. Então, agora tem um caminho aí imenso de pesquisa para ser feito dentro dessa área. E a pesquisa no Brasil, a gente sabe, né, a área acadêmica no Brasil carece de recursos, né, às vezes não somente tempo, né, o recurso tempo também é importante, mas muitas vezes a gente precisa justamente desse lado, né, e você, no teu modelo, já que você fala da carreira do atleta, você divide essas fases de movimento, desde a atração até transição de carreira, né. Agora, se a gente trouxer isso para a prática, tanto o teu projeto, como todo a ideia por trás do conceito SPLIS, se a gente trouxer isso para as políticas esportivas que hoje vêm sendo utilizadas no contexto paralímpico brasileiro, né? Como o cenário paralímpico brasileiro vem se desenvolvendo? Existe muita diferença naquilo que é feito aqui no Brasil, daquilo que é feito no exterior? Então, como eu falei no começo, assim, o meu maior fator motivador a buscar desenvolver pesquisa nessa área foi realmente porque eu acredito que o Brasil, o que a gente faz aqui em relação ao esporte paralímpico é muito bem feito, claro, e pode trazer muitas boas práticas, bons exemplos para outros contextos. Então, a gente não está atrás, né, se fala de diferença assim, entre os países. Claro que tem várias coisas que ainda precisam melhorar, pontos específicos, mas a gestão é feita com uma base sólida, com planejamento estratégico, com base científica, tem muita participação de pesquisa da universidade, que colabora muito para essa criação dessas políticas e direcionamento para o caminho correto, né? Então, e a minha pesquisa exatamente avaliou como que está o sistema hoje, e que é interessante falar que foram os atletas que avaliaram, né? Novamente falando, os stakeholders mais importantes do sistema, então a gente tem que ouvir o que eles acham daquilo que está acontecendo. Então, quando eu fiz a divisão das carreiras, né? Claro que cada fase tem a sua característica, devido aos diferentes tipos de deficiência, ao contexto que a pessoa está inserida, enfim. Mas as políticas esportivas que influenciam cada uma dessas fases. E aí, dentro da pesquisa, uma parte dela foi pegar esses fatores que a gente fez desdobrando os pilares do SPLIS, a gente pediu para os atletas avaliarem aquelas políticas esportivas existentes e que foram levantadas na primeira fase do estudo, e para eles falarem quais são os fatores importantes e relacionar com a qualidade dos serviços, dos suportes que eles recebem. Então, a gente consegue identificar os fatores que foram considerados muito importantes e com uma boa qualidade, ou seja, mostra que aquelas ações estão sendo feitas de uma forma correta, então mostra para o gestor do sistema que aquilo está sendo feito, continue naquele caminho que está bom. E, por outro lado, tem os fatores que foram considerados muito importantes, mas que apresentaram baixa qualidade, que aí é aqueles fatores, aqueles pontos que precisam de atenção para melhorar. Então, através dessas análises, assim, a gente conseguiu entender como que funciona está sendo, né, implementado agora no contexto nacional e possibilidades disso trazer melhorias, né? E só citando um exemplo que eu acho que é muito legal, que foi considerado como um fator que está dentro do SPLIS, que é um dos mais importantes, que é a capacitação de técnicos, a capacitação profissional. E aí a gente perguntou para os atletas quais são os stakeholders mais importantes durante a sua carreira. O primeiro, o mais importante, foi técnicos nacionais. Segundo, professores de educação física. Terceiro, técnicos da iniciação. Então, isso já diz bastante. E quando avaliamos a capacitação profissional enquanto uma política esportiva, foi considerada a mais importante, tanto nas primeiras fases, quanto depois na fase de elite também. E a qualidade disso apresentou uma alta qualidade, ou seja, essa parte que é muito importante, tanto
pela importância do técnico, dos profissionais para o desenvolvimento da carreira do atleta, que a gente comprovou isso, tanto quanto política esportiva. Então, está sendo bem feito aqui no Brasil, é um ótimo exemplo. Existem cursos de formação, o Comitê Paralímpico Brasileiro oferece treinamento para professores de educação física da rede pública, por exemplo, para capacitá-los enquanto receber os alunos com deficiência na escola, para proporcionar atividade física e esporte para eles na escola, capacitação dos técnicos, nível 1, nível 2, nível 3, ou seja, os técnicos nacionais têm todo um caminho para eles também, então eles vão fazendo cursos, vão se aprimorando, vão se habilitando naquela modalidade, e isso foi mostrado pelos atletas, a importância daquilo e a qualidade que está sendo feita. Então, eu acho que é um exemplo legal para mostrar essa análise assim, do sistema, como que a gente pode fazer isso. Não, bacana, já que você mencionou aqui um ponto que para a gente é muito relevante, né, para a discussão, que é exatamente essa questão, as oportunidades para a carreira de treinadores, de profissionais. Esse é um ponto importante, né? A gente sabe que a formação e até o consequente abastecimento de mão de obra para a área da gestão do esporte no Brasil como um todo já sofre um pouquinho, né? Já tem certas dificuldades, seja na qualificação, seja na quantidade para determinadas áreas de profissionais. E no cenário paralímpico, né? Como é que está a formação, o preparo de profissionais? Eu digo na gestão, mas na gestão não apenas dos treinadores, mas para gerenciar de forma até macro o esporte paralímpico. Quais são as oportunidades para quem quer atuar na área? Essa é uma área que vem crescendo, né, no Brasil, e muito é reflexo do sucesso que o esporte paralímpico brasileiro vem alcançado nas últimas décadas aí. Isso vem trazendo interesse de pessoas também para atuar no movimento paralímpico. E então, as oportunidades, muitas vezes, elas podem estar dentro das universidades, porque muitos profissionais são capacitados dentro da universidade e começam a trabalhar naquela área e acabam se aprimorando, né? Então, eu acho que... E a parte... tem muita coisa específica, né? Que precisa de uma certa capacitação, de certo conhecimento, que isso é da área. Mas eu acho que hoje em dia já tem bastante ações sendo feitas nesse sentido. Tanto que vai ter, eu acho, não tenho certeza agora quando, mas vai ter um curso de pós-graduação que o Comitê Paralímpico Brasileiro vai oferecer para gestores. Então, um curso de gestão esportiva aplicada ao esporte paralímpico num nível de pós-graduação, para realmente profissionalizar cada vez mais a área e os profissionais atuando na área. Não, legal, Jaque. Bom, o papo tá fantástico, né? A gente poderia aqui ficar falando mais pelo menos uma meia hora sobre o tema e os desdobramentos acerca do esporte paralímpico, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Gostaria muito de agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de participar aqui do Gestão em Jogo, principalmente para falar de um tema tão importante quanto esse. Muito obrigado, viu, Jaque? Obrigada novamente pelo convite, fiquei feliz em estar aqui, espero ter colaborado para trazer um pouco mais de informação sobre essa área que é tão fascinante e inspirar novos, tanto profissionais quanto pesquisadores a atuarem nessa área, pesquisarem nessa área, que tem muita coisa ainda para ser feita, muita coisa legal para ser feita. É isso aí, muito obrigado, Jaque, muito obrigado a vocês, ouvintes que estiveram conosco. Vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu as nossas redes sociais, corre lá. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, além do YouTube, claro, e no LinkedIn, onde nós compartilhamos diversas notícias, né, dados, informações, infográficos interessantes em temas da gestão do esporte, como, por exemplo, a gestão do esporte paralímpico que trouxemos hoje para vocês. Então, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão para os próximos temas e siga conosco. Muito obrigado. Esse é o Gestão em Jogo.